A Parasita Azul, conto de Machado de Assis. Este é o 7º vídeo. Estamos começando a 4ª parte deste conto, intitulada A Festa. No sábado seguinte, a cidade revestira desusado aspecto. Desusado aqui no sentido de não que caiu no desuso, mas extraordinário, né? Um aspecto que não é o aspecto comum. De toda a parte correra uma chusma, ou seja, uma multidão, uma turba, de povo que ia assistir à festa anual do Espírito Santo. Vão rareando os lugares em que de todo se não apagou o gosto dessas festas clássicas, resto de outras eras, que os escritores do século futuro hão de estudar com curiosidade para pintar aos seus contemporâneos um Brasil que eles já não hão de conhecer. No tempo em que essa história se passa, uma das mais genuínas festas do Espírito Santo era a da cidade de Santa Luísa. Bom, o Machado de Assis está correto e errado. O narrador aqui, né? Correto, essas festas, claro, vão se rareando e desaparecendo cada vez mais. E eu, por exemplo, não reconheceria se eu não pesquisasse, né? Se não houvesse a internet para saber o que é essa festa do Espírito Santo. Errado porque justamente nessas pesquisas eu vi que até hoje, em uma determinada localidade, no Espírito Santo mesmo, ou em Goiás, não sei, mas até hoje a gente tem partes do Brasil em que essa festa acontece exatamente desse modo. Eles elegem o imperador, né? E esse imperador tem um lugar de honra, tem a coroa, tem um desfile, bem parecido com o que acontece aqui, né? Então é uma tradição que ainda sobrevive, uma tradição que era antiquada para o Machado de Assis, mas ainda sobrevive até nós. O tenente-coronel Veiga, que era então o imperador do Divino, estava em uma casa que possuía na cidade. Na noite de sábado, deixa eu ver, eu fiz algumas anotações. Tá, eu acho que não é, ainda não chegou lá. Na noite de sábado foi ali ter o bando dos pastores compostos de homens e mulheres, com o seu pitoresco vestuário e acompanhado pelo clássico velho, que era um sujeito de calção e meia, sapato raso, casaca esguia, colete comprido e grande bengala na mão. Que deve ser um dos elementos ali da festa, né? Lembre-se que essas festas muitas vezes eram metade festa, metade atuação, né? Então em outras ocasiões você tem lá, sei lá, umas pessoas que representam os 3 reis magos, elas chegam numa casa, essa casa, o pessoal da casa, lá dentro vai ser, sei lá, a Maria que vai falar alguma coisa. Então tem esse elemento teatral também, né? Então um desses personagens era esse clássico velho. Camilo estava em casa do coronel quando ali apareceu o bando dos pastores com alguns músicos à frente e muita gente atrás. Formaram logo ali mesmo na rua um círculo. Um pastor e uma pastora iniciaram a dança clássica. Dançaram, cantaram e tocaram todos à porta e na sala do coronel, que estava literalmente a lamber-se de gosto. Essa é uma das passagens assim que o Machado de Assis quebra o meu coração. Vou ter que abrir um parênteses, né, para que você entenda o que eu quero dizer. Olha, eu sou uma pessoa muito ok com erros gramaticais, né? Não que não seja importante a gente cuidar da nossa língua, mas é uma questão de hierarquia, né? Se uma pessoa fez um discurso todo bonito e você olha um aspecto gramatical, ele falou para mim fazer, e coloca isso como se fosse uma grande coisa, sinto muito, você não tem senso de hierarquia, né? Se você é tão medíocre de prestar atenção numa coisa dessa, num discurso belo, né, que o cara falou para mim fazer,
então você é uma pessoa, desculpe, essa é a palavra, medíocre, né? Você presta atenção em detalhes em vez de prestar atenção ao que é grande, né? A mesma coisa, aquela coisa absurda, nós estamos tendo um debate e eu cometo um erro gramatical, você olha pra mim e fala, não sabe nem falar português, quer falar comigo, né? Isso é uma coisa de uma infantilidade, infelizmente, muito comum em todo lugar, né? Bom, mas tem uma coisa que me dá nos nervos. E aí, novamente, vamos manter o senso de proporção. Me dá nos nervos, assim como me dá nos nervos pessoas que preferem o sorvete do Burger King ao sorvete do McDonald's. Esse tipo de dar nos nervos, né? Não tô falando que uma pessoa é uma pessoa idiota, uma pessoa que é burra, né? Isso é importante. Mas uma coisa que me dá nos nervos é quando se mexe com a semântica das palavras, muito mais do que quando se mexe com a sintaxe, né? Então, por exemplo, olhá-la em vez de olhar ela, pra mim não tem problema nenhum, né? Olhar ela, né? Mas a semântica é uma coisa que me dói na alma, né? Mas, novamente, isso não quer dizer... A todo momento a gente muda a semântica da palavra. Pense na palavra coitado, por exemplo, em português, né? Coitado originalmente era o que sofreu o coito. Não é porque originalmente coitado era o que sofreu o coito que hoje em dia eu vou... Toda vez que alguém falar coitado, eu vou falar, não, na verdade você quer dizer isso. Não, isso acontece, os significados mudam, né? Mas, é claro, você tira a exatidão da língua, né? E se é uma coisa que eu não gosto, é uma birra minha, é quando as pessoas usam literalmente, quando não é literalmente. Novamente, é uma birrinha. Isso, assim como eu tenho birra com pessoas, sei lá, vamos ver, pessoas que usam chinelo e meia, né? Tem uma birra, é uma birrinha, né? Mas é uma birrinha com pessoas que usam literalmente. Então, ele estava literalmente pegando fogo de vontade de ler o livro. Literalmente, eu penso, literalmente, então tinha álcool no cara, o cara estava pegando fogo. E aí eu me empolgo com a história, né? E é claro que nesse caso, literalmente quer dizer... o literalmente está sendo usado como uma partícula para enfatizar, né? E aí, nesse conto, se eu não me engano, 2 vezes o Machado usa literalmente do jeito que eu não gosto, né? Quando ele fala, por exemplo, aqui, o coronel estava literalmente a lamber-se de gosto. Tudo bem, a gente pode tentar salvar, né? Ele estava lambendo os lábios. Tá bom, vá lá, mas eu acho que na próxima vez que esse literalmente aparecer, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil salvar. Mas, novamente, isso é uma birrinha, né? Pelo amor de Deus, não vamos tirar a proporção das coisas, né? Olha, o que eu vejo de textos em todos os níveis, né? Nível de jornal, nível de internet, nível de graduação, nível de mestrado, nível de doutorado, livro de pós-doutorado, livro de filosofia. O que a gente vê de livros que estão perfeitos no seu exterior e o seu interior não tem nada, é uma coisa milhões de vezes mais preocupantes do que uma pessoa falar para mim fazer, ir no banheiro, né, testemunha mesmo, ou qualquer coisa assim, né? Uma coisa é a maquiagem da língua. A língua ela é feita para apontar para realidades. A tua flecha pode ser a flecha mais bonita do mundo que está apontando. Se não está apontando para nada, ou está apontando para uma coisa feia, né? Feia que eu estou dizendo é contraditória, uma mentira, não vale nada. Prefiro muito mais uma flecha precária que aponta para algo bonito do que uma flecha bonita que aponta para nada, né? Deixa eu dar um exemplo, já que a gente está falando disso, tava aqui do lado, eu não estava planejando isso, mas tem esse carinha aqui em inglês, né? Theodore Dreiser, que é um dos caras mais importantes da literatura americana. E é um parto para ler esse rapaz aqui em inglês. Por quê? Porque ele escreve muito mal. Escreve muito mal. Erros sintáticos, inversão, às vezes ele começa uma frase e não termina, né? Tem muito erro aqui. Só que o cara é um dos melhores
escritores da literatura americana. Por quê? Porque ele está apontando para uma história, uma realidade possível, lembre-se, é isso que a literatura faz, que é digna de atenção. A mesma coisa que filósofos. Tem filósofos que escrevem bem, tem aqui filósofos que escrevem muito mal, só que os caras falam sobre a verdade. Então, não há dúvida, eu não estou aqui para estudar texto. Né? Os textos, eles são desculpas para que eu veja uma realidade. Até aqui, Sartre falava isso, né? Quando você lê um livro, os teus olhos, eles não param na página, eles atravessam as letras para chegar no mundo ao qual esse livro se refere, né? Então, não importa. Quer dizer, importa pouco, importa menos, né? É claro que se ele pudesse deixar tudo bonitinho, isso é ótimo, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Eu, por exemplo, gosto de usar esse livro aqui, trechos desse livro no meu curso de professores em inglês, né? Para que a gente desenvolva as habilidades de sintaxe e tudo mais, corrigindo ele, né? Mas, claro, nós corrigimos o cara no superficial, no que concerne a literatura, e o mais essencial, quem somos nós para falar alguma coisa, né? Então, eu sei que a digressão é grande, mas sempre que eu posso eu alerto as pessoas para isso, né? Porque não existe coisa, quer dizer, modo de dizer, né? Não existe coisa mais feia do que ficar corrigindo uma pessoa na sua língua, sendo que ninguém pediu a tua opinião, né? Isso daí é... Uma coisa é, o cara falou de um modo em que você não conseguiu entender, né? Então ele usou... Por isso que eu falo sobre a semântica, por isso que eu prefiro... Quer dizer, na minha escala de prioridades, tudo é importante. É claro, se eu puder ter uma língua perfeita, colocando as preposições certinhas e tudo mais, ótimo. É importante fazer isso também, né? Mas, na minha lista de prioridade, a semântica está acima. Porque se o cara usa uma palavra significando a outra, eu vou entender outra referência no mundo, né? Bom, isso só para falar sobre a minha birrinha aqui e para dar essa dica para você. Então vamos lá. O coronel estava literalmente a lamber-se de gosto, né? Talvez fosse literalmente mesmo. Estava se lambendo. É ponto duvidoso e provavelmente nunca será liquidado se o tenente-coronel Veiga preferia, naquela ocasião, ser ministro de Estado a ser imperador do Espírito Santo. E todavia aquilo era apenas uma amostra da grandeza do tenente-coronel. O sol do domingo devia alumiar maiores coisas. Parece que esta razão determinou o rei da luz. Parece que esta razão determinou o rei da luz a trazer nesse dia os seus melhores raios, ou seja, o sol, né? O céu nunca se mostrara mais limpidamente azul. Algumas nuvens grossas durante a noite chegaram a emurchecer as esperanças dos festeiros. Felizmente, sobre a madrugada soprara um vento rijo que varreu o céu e purificou a atmosfera. A população correspondeu à solicitude da natureza. Logo cedo, apareceu ela com os seus vestidos domingueiros, jovial, risonha, paureira, nada menos que feliz. O ar atroava com foguetes, os sinos convidavam alegremente o povo à cerimônia religiosa. Eu coloquei ali paureira, né? Paurador, paureiro. Lembre-se que isso vem de parlar do italiano, né? Que é basicamente falar, né? Isso etimologicamente falando, o significado é tagarelar, né? Soltar um monte de sons incompreensíveis, né? Só uma coisa interessante, o que acontece aqui etimologicamente é um processo que a gente chama de metátese, se eu não me engano, metátese, que é a troca dos fonemas dentro da própria palavra de lugar, né? Então, semper, se eu não me engano, em latim, sempre, então muda o R de lugar em português, né? A gente tem um bom exemplo, né? Estuprar para estrupar, né?
Meu filho, por exemplo, ele não fala, meu filho de 2 anos, ele não fala acabou, ele fala abocou. Ok? Então esses são os exemplos de metátese. Bom, e atroar o foguete é fazer barulhos como de trovão.